E o paciente com a doença metastática, que a gente sabe que não tem como operar mais, ele pode ter um controle muito bom com tratamentos quimioterápicos, que pode ser venosos, pode ser orais, para que essa doença diminua ou que controle os sintomas, que ele viva mais e melhor, mesmo com uma doença que não é curável. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E hoje eu abro a porta do consultório mais uma vez, só que com um assunto que normalmente as pessoas nem querem ouvir. E ao longo dessas entrevistas que eu tenho feito aqui no consultório aberto, eu tenho percebido que realmente, o quanto antes você tem consciência, você entende do problema, melhor será para você, para sua família, para sua convivência. E sim, o assunto é câncer enquanto doença, mas a oncologia enquanto medicina, não é isso, doutor? Exatamente. Doutor, obrigada por ter vindo, obrigada mesmo. Quero que você se apresente, fale da sua trajetória de estudo, de vida, de onde você está atendendo e seja muito bem-vindo e parabéns também pela coragem de mostrar-se além do jaleco. Obrigado, Carol. Acho que é muito importante a gente discutir sobre câncer, discutir sobre como é a vida do oncologista, a vida de quem está lidando com essa situação com os pacientes, que é uma oportunidade de crescimento pessoal muito grande e é uma forma de ajudar muita gente. Então é muito satisfatório estar nessa batalha junto com eles. Então vamos lá, presente-se. Então, eu sou o Dr. Márcio Almeida, né? Eu sou oncologista clínico aqui de Brasília, eu formei aqui em Brasília, na UNB, fiz residência aqui em Brasília, trabalhei como oncologista no hospital de base, fui chefe do hospital de base também. Hoje em dia eu sou oncologista clínico do grupo Oncoclínicas. Inicialmente a gente tinha montado uma clínica de oncologia, eu e meus sócios, Marco, Gabriele, e essa clínica cresceu, foi comprada então por esse grupo e a gente continua hoje trabalhando como oncologista clínico nesse grupo grande, é um grupo muito grande do Brasil, que tem um atendimento muito diferenciado para o paciente oncológico. Essa trajetória do hospital de base, você foi chefe? Fui residente lá e fui oncologista lá também e chefe também do serviço. Essa possibilidade de estar na secretaria, de trabalhar com o paciente, de trabalhar com os médicos, toda essa expertise unida também já ao privado, o que isso diferenciou na sua visão do tratamento cirúrgico, em todos os sentidos com relação ao câncer? A gente começou na oncologia em 2007, né? Então a gente sabe que
essa vivência como residente lá, a gente viu o paciente do SUS, carente, que tem dificuldade de acesso, com medicações restritas. Então, nessa vivência de hospital público, a gente aprende muito como ajudar o paciente mesmo com poucos recursos. Eu acho que isso é uma oportunidade de ver casos, a gente vê muitos casos interessantes, muito sofrimento, mas a gente consegue ajudar muita gente também, essa é a parte bem satisfatória de estar no serviço público. Mas aí a gente vê a importância de ter novas tecnologias que o sistema privado proporciona para a gente melhorar ainda mais essa qualidade de atendimento aos pacientes. Então a gente sempre tem muito orgulho de ter trabalhado no hospital de base, é uma escola muito grande, foi um aprendizado muito bom, a gente aprende tecnicamente, de forma humana, de forma de ver as dificuldades de gestão de pessoas, que é um desafio muito grande. E isso a gente usa para a prática clínica, para a prática do paciente que tem mais acesso a tratamentos mais diferenciados, e a gente consegue ajudar todo mundo nessa empreitada. Então, fundar lá atrás, porque você foi um dos fundadores. Isso. O grupo tinha o objetivo de realmente conseguir atender alguma lacuna que você percebe ali que pode mais se você tiver. A clínica privada foi uma evolução natural do nosso trabalho. A gente trabalhava com muito cuidado ao paciente e com muita determinação de fazer uma coisa diferenciada. Então, nessa época, pela conjunção de pessoas que estavam com a mesma ideia, os meus sócios, a gente montou esse serviço, que foi um serviço que cresceu rapidamente. A gente tinha 2 unidades, em 5 anos já tinha mais de 5 unidades, com um crescimento importante na cidade, que foi visto de fora, e aí por isso que a gente entrou nesse grupo dessa forma que eles absorveram a gente como empresa. Que legal. Muito bom, parabéns. Foi uma coisa muito interessante, que a gente conseguiu fazer um trabalho empresarial muito legal, muito diferenciado em Brasília, com uma velocidade muito grande de crescimento, com trabalho. A gente vê que o trabalho, o foco, a determinação, aquela vontade de fazer dar certo faz toda a diferença para o médico que é empresário, que quer fazer a coisa diferente também. Então, isso foi muito bom da parte empresarial. E a gente, nesse tempo, continuou sempre tratando o paciente oncológico, vivenciando, aprendendo as novas tecnologias. E é muito bom estar nessa lida com o paciente. E a questão de um grupo maior, né, absorver, trouxe também novos benefícios, novas tecnologias. Esse aporte diferencia hoje essa clínica das demais em Brasília? O Grupo Oncoclínicos é o maior grupo de oncologia do Brasil, né? A gente sabe que é um grupo que tem proposta de atendimento com muitas pessoas, com um grupo grande. Então, a ideia do grupo é você atender mais pessoas, melhor, de forma mais eficiente. Então, a gente tem uma escola também nesse grupo de aprendizado, de crescimento pessoal, e isso foi uma grande oportunidade para o grupo crescer mais ainda. Que maravilha, muito bom. E conta um pouco da rotina, porque eu imagino que seja gratificante, mas tem inúmeros desafios de tratar, né, no dia a dia com pacientes com esse diagnóstico. Olha, a rotina do oncologista a gente sempre coloca da seguinte forma, né? A gente começa a trabalhar na oncologia como? Né? A gente começa a trabalhar na clínica como médico, a gente vai vendo que os pacientes mais graves acabam a gente tendo uma tendência a ajudar essas pessoas. Eu falo que o oncologista ele surge naturalmente, ele vê quem ele gosta de tratar, quem ele tem mais afinidade, que ele se investe, se dedica. E o paciente oncológico é um paciente complexo, ele tem muitas demandas. Então a gente vai se afeiçoando a esse perfil. E quando a gente começa a trabalhar na oncologia mesmo, tem uma situação muito boa, que a gente consegue ter muita satisfação em ajudar essas pessoas, que elas estão num momento de tensão, de desespero, de falta de perspectiva. E a oncologia proporciona uma forma de ajudar essas pessoas, como acompanhar esse caminho com elas, que elas mantenham a esperança, mantenham a chama de viver bem. E a gente tem tido uma satisfação muito grande que na oncologia hoje em dia, a gente consegue proporcionar tratamentos muito toleráveis. O paciente continua trabalhando, continua viajando, até mesmo quando tem uma doença mais avançada, metastática, ele tem uma qualidade de vida. Então isso é muito satisfatório em poder ajudar os pacientes quando ele tem uma resposta duradoura, quando ele tem uma resposta completa. Acho que é uma das satisfações pessoais do oncologista, é você fazer um tratamento e a doença desaparecer completamente, é você tirar dor do paciente, dar conforto para o paciente, e às vezes consolar o paciente, muitas vezes, né, consolar o paciente num momento de doença que progrediu, que a doença não tem muito mais oportunidade de tratamento, que o paciente está num momento de sofrimento de difícil controle. Então a gente se sente útil em estar ajudando mesmo nesse momento de tristeza. Eu acho que essa é a grande satisfação de ser oncologista. Sensacional. Eu, ouvindo você falar, parece que a trajetória, viver o câncer hoje, está bem mais leve do que talvez no seu início. Exatamente. Ou
isso é recente ou já há 10 anos tem melhorado, ou seja, você participou dessa mudança. Conta pra gente como era antes, para que as Então, pessoas, inclusive, ouçam isso, né? exato. Não é algo que acabou, a sua vida acabou, não é aquilo do filme que a gente via, né? O que é uma quimioterapia, uma radioterapia, para que as pessoas, para que esse monstro, doutor, possa, quem sabe, ter o tamanho que ele tem, nem menor nem maior, mas o tamanho que ele tem. A gente coloca assim, o câncer sempre foi um tabu, né? A gente, que é um pouco mais velho, vai lembrar que na década de 90, quando tinha um artista famoso que tinha câncer, ele nem ficava no Brasil, né? Nem falava o nome, nem falava que doença que era direito, e a gente ficava naquela assustado, e quando voltava, a maioria das vezes ele nem voltava desse tratamento fora do país. E nas últimas décadas, desde 2000, a gente está vendo que tem aumentado muito a qualidade de vida e a qualidade dos tratamentos. Eu entrei na oncologia em 2007, a gente tinha alguns avanços já na medicina do Brasil, na oncologia do Brasil, e a gente, naquela época para cá, a gente viu que várias doenças que tinham um prognóstico muito ruim, que não tinha tratamento, que a resposta era muito frágil, muito fraca, com pouco benefício, mudou muito, né? Por exemplo, câncer de pulmão, melanoma, eram doenças que eram muito agressivas, continuam sendo muito agressivas, mas hoje a gente tem um arsenal de ferramentas muito maior e muito mais eficientes, né? Então a gente sempre coloca aqui no começo da oncologia, lá em 2007, 2009, a gente tinha um paciente com câncer de pulmão, a sobrevida média dele era 6 meses, 1 ano, né? E hoje a gente tem vários casos que o paciente está mais de 7, 8, 10 anos, ou então em remissão completa com câncer de pulmão, que a gente não via isso antigamente, né? Então a gente vê o paciente que via 1 ano, vendo 2, 3, 4 anos, com mais qualidade de vida. Então é muito satisfatório ter essa experiência, ter pacientes que tiveram uma resposta completa melanoma, intestino, várias doenças que têm uma resposta excepcional com os novos tratamentos. Então a gente vê que isso mudou muito de 15 anos para cá, de forma muito evidente e muito satisfatória, porque além de aumentar a eficácia do tratamento, o tratamento é mais leve. O paciente hoje em dia consegue trabalhar, consegue viajar, consegue ter uma vida familiar completa, plena. Então é lógico, ainda tem evoluções graves, que eu falo, câncer não é uma doença só. E o mesmo câncer de mama não é igual para todas as pessoas que têm câncer de mama. O mesmo câncer de pulmão não é igual para todas as pessoas que têm câncer de pulmão. Cada câncer é diferente de cada pessoa, é muito individualizado essa doença. Então ainda tem doenças que têm uma evolução muito grave e muito rápida. A gente vê o caso recente dessa artista famosa que teve uma evolução de 2 anos e meio. Né? Então a gente vê que foi uma evolução muito rápida para alguém que tinha acesso a todos os tratamentos. Ela, no caso, o dinheiro não era limite para ela. Ela pôde fazer os melhores tratamentos e não teve resultado. Então a gente sabe que isso mudou muito. Né? E provavelmente esses 2 anos e meio que ela viveu foi porque ela tinha acesso a vários tratamentos novos. Porque senão talvez veria muito menos. Então a gente sabe que tem muitos desafios ainda, tem ainda evoluções muito graves, é por isso que a gente sempre insiste em lembrar da prevenção, do diagnóstico, do tratamento ideal, do tratamento correto, porque pode melhorar a vida desses pacientes até quando a doença é avançada, mas o que a gente vê é que a grande maioria das doenças do câncer hoje em dia tem muitas opções de tratamento muito eficientes. Maravilha. Como foi a decisão pela oncologia? E aí já emenda na resposta para mim de só o oncologista faz cirurgia de retirada de tumores ou tem outro cirurgião? Como é que funciona? E existe oncologista específico para câncer de mama, para nos homens que normalmente têm vindo de próstata? Como é que é? Explica então, para gente. Deixa eu explicar essa questão. Primeiro, eu comecei a trabalhar em oncologia, eu formei medicina, fui clínico. Na residência de clínica médica, aquela área que você aprende todas as áreas da medicina clínica, gastro, cardio, pneumo, endócrino, todas as grandes áreas da medicina clínica, você vai vivenciando as áreas e vai vendo que tem alguns pacientes mais graves, menos graves, que tem uma evolução diferente, mais rápida, menos rápida, e eu me afeiçoei durante a residência com um perfil de paciente mais grave, mais delicado, que tinha uma doença mais complexa, que eram os pacientes oncológicos. E nesse momento que eu estava na residência, a gente já tinha caminhando naturalmente, né, um tropismo para essa situação de ver o paciente oncológico, e justamente nessa época eu já estava ouvindo falar que a oncologia estava mudando muito rapidamente. Os tratamentos estavam melhorando muito, estavam tendo muitos avanços. Isso me interessou durante a residência, fiz a prova de residência aqui em Brasília, passei no hospital de base e lá comecei a trabalhar. Né? Então aí foi desenvolvendo todo esse apreço, esse desenvolvimento da área de oncologia clínica. E quando a gente fala com oncologia, a gente sabe que a oncologia é uma grande área. Né? Ela tem vários especialistas, várias partições. Então, assim,
Hoje em dia, a oncologia, antigamente só tinha oncologista e cirurgião, porque há 30 anos atrás o tratamento que tinha era umas 4 quimioterapias super tóxicas, uma radioterapia que queimava a pessoa totalmente e a cirurgia que tirava que fazia destruir o paciente, né? Fazia uma amputação muito grande de qualquer coisa. Então, eram cirurgias muito mórbidas, muito sofridas. E a partir de 2000, da década de 90, foi começando a evoluir, né? A oncologia tem a área clínica, eu sou um oncologista clínico, eu faço a parte de quimioterapia, né? Então a gente tem algumas áreas. Então, na oncologia clínica, a gente tem que especializar em oncologia e a gente faz o quê? Tratamento de cânceres de órgãos sólidos, normalmente. O que é? Câncer de pulmão, de mama, de intestino, de fígado, de estômago. Ou seja, não trata os órgãos líquidos, que a gente coloca os órgãos hematológicos. Ou seja, linfoma, leucemia, mieloma, são doenças que quem trata é o hematologista clínico, é o oncohematologista que trata essa área. Então, também é uma área da oncologia. E tem a parte do cirurgião. O cirurgião oncológico tem várias áreas também, né, que o cirurgião oncológico ele pode fazer uma residência de cirurgia oncológica que ele está apto para atingir a maioria de cabeça, pescoço, abdômen, acaba que ele tende mais o abdômen, o oncologista, cirurgião oncológico geral, mas pode se especializar também. Na mama, a gente tem um mastologista, que é um especialista em mama, que vai tratar câncer de mama, vai fazer cirurgia, tudo isso. Tem um oncoginecologista, que é um ginecologista que opera aparelho urinário feminino, então ovário, útero. Vai ter o urologista, que vai fazer as cirurgias de câncer. Então tem um urologista que foca mais em parte de câncer, ele vai operar mais câncer de próstata, de bexiga, nessas áreas. Então vai ampliando. É lógico que cada área pode ter uma especialização maior, mas acaba que cada setor do corpo, o cirurgião vai atuar em cada área. Cabeça e pescoço, outra área, né? Então, o dermatologista, outra área. Então, cada área tem uma especialidade específica para aquela situação. Aí tem o radioterapeuta, que é um especialista na parte de radiação, para tentar com os raios, com a radiação, tentar eliminar aquelas células que estão causando câncer ou causando dor. Então, ele tem uma eficácia muito grande. E além de sempre ter uma equipe de radiologista, patologista para fazer o diagnóstico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, nutricionista. Então, a oncologia é muito ampla, né? E todas essas áreas que eu falei, acaba que a pessoa tem que ser especializada nessa área para atuar de forma ideal. Porque um paciente oncológico que faz uma avaliação nutricional, ele é diferente do paciente atleta, que vai fazer uma avaliação nutricional. São outras propostas. Então, até isso a gente tem que se especializar quando vai fazer o acompanhamento do paciente oncológico. E hoje você atua, você falou, na quimioterapia. Na quimioterapia, né? Eu faço oncologia na parte de quimioterapia. O que o oncologista faz? Ele faz a indicação do tratamento oncológico para as doenças. Então, assim, a gente trata um paciente de câncer de mama ou de intestino, a gente vai avaliar se esse paciente precisa ou não de quimioterapia. Se ele precisar, a gente vai acompanhar o tratamento, se ele vai ter algum efeito colateral, se vai ter que mexer na dose, se vai ter que avaliar, vai fazer esse acompanhamento, vai avaliar quando vai parar o tratamento, vai acompanhar a resposta do tratamento. Acabou o tratamento, você tem que acompanhar o paciente ainda para avaliar se pode voltar a doença, tem que acompanhar pelo menos 5 a 10 anos esses pacientes para fazer um acompanhamento mais seguro para evitar que essa doença volte. São protocolos internacionais, a gente fala que a oncologia ela tem um padrão muito bom no seguinte aspecto, grande parte dela ela é padronizada, né? Então você não faz tratamento oncológico baseado na vontade do médico ou na vontade do paciente. Então assim, eu acho que esse paciente merece uma quimioterapia que eu tirei da minha cabeça. Não vai, a oncologia hoje em dia, especialmente pela complexidade, e é outro fator importante, o altíssimo custo, que a oncologia é uma das áreas mais caras da medicina. O tratamento tem que ser individualizado e tem que ser econômico também. Tem que ter uma avaliação de economia para ver se é viável esse tratamento. Então, a gente tem que avaliar quando você vai tratar, como você vai tratar e da melhor forma possível. Então, o paciente segue protocolos para a gente fazer um tratamento ideal, né? Que seja eficiente, que seja custo-benefício, que o paciente tenha qualidade de vida, e nesse protocolo você vai acompanhar quanto tempo trata, como que faz os exames, por quanto tempo. Então, tudo isso o oncologista clínico faz. Além, também, quando o paciente para o tratamento, a gente larga o paciente, também não é isso, a gente vai fazer o cuidado paliativo desse paciente, muitas vezes com uma equipe de cuidados paliativos também, um geriatra, um médico paliativista que vai estar junto com a gente, porque a gente acompanha esse paciente do diagnóstico à terminalidade, porque é um paciente que ele continua com você tem um relacionamento com esse paciente e a gente ajuda esse paciente em todas as etapas. Se ele conseguir vencer o câncer, ele continua com você e caso a vida ali não siga, caso ele morra, você vai com ele até o fim. A gente está junto com ele o tempo todo. Então eu falo, o paciente oncológico ele é um paciente contínuo,
né? Quando ele terminou o tratamento, ele tem alta, eu falo, a gente cria uma relação com esse paciente. Muitas vezes, a gente continua acompanhando a cada 2 anos, ou anualmente, ou a gente orienta ele a ser bem acompanhado para o clínico dele, mas o paciente muitas vezes quer acompanhar com a gente depois que ele tem alta. E ao mesmo tempo, o paciente que não tem alta, infelizmente, tem uma doença mais grave, agressiva, a gente vai continuar acompanhando. Ah, mas não tem mais opção de tratamento. Eu tenho pacientes que não tem mais opção de tratamento, a gente continua acompanhando. Porque ele vai precisar de suporte, vai tirar dúvida, vai ter mal-estar, vai ter algum efeito da doença, algum efeito colateral do medicamento. Então, ele tem uma demanda que a gente continua acompanhando esse paciente por todo esse processo. E pode, o tempo que ele tiver de vida, viver melhor. Exatamente. Dependendo da medicação, porque não precisa viver com dor, né, doutor? Não. Essa história de que, ai, tá com câncer, vai morrer, é assim mesmo, tá doendo, tem que definhar até... Não é assim. Hoje em dia a gente tem várias medicações muito eficientes. Hoje em dia fala, a gente tratando melhor, o paciente tem mais acesso à medicação para dor, não sente tanta dor, a dor é mais controlável. Quando tem dores mais difíceis, a gente tem a associação também do neurocirurgião, do anestesista, que potencializa os efeitos analgésicos. Então a gente tem uma qualidade de vida muito grande para os pacientes. É lógico que tem casos graves, mais complexos, que todo mundo vai enfrentar, mas assim, mais de 95% dos casos a gente consegue dar uma qualidade de vida muito boa com os medicamentos novos, com as técnicas novas, e isso é acompanhar o paciente de uma forma completa, né? Então a oncologia tem essa proposta, eu tenho essa proposta, a gente tem um cuidado muito grande com os nossos pacientes, que a gente tem uma enfermeira que está sempre com a gente cuidando desses pacientes, a gente tem secretária, tem a equipe da clínica com psicólogo, nutricionista, e vários colegas de outras especialidades ajudam também nesse acompanhamento para ter um tratamento mais humanizado, mais leve para o paciente, que ele consiga ter uma vida plena mesmo com essa doença tão grave. Sim. Eu estou com 1000 perguntas aqui na cabeça, mas quero aproveitar esse gancho e já falar do seu interesse por estudar, por ter também uma formação em cuidados paliativos e a importância que é e também desmistificar o quanto, né, o que é esse cuidado paliativo, o que é neste momento, quem é essa equipe, o que faz, com quem se fala, o que você na vivência viu de respeito para que essas pessoas, olha, pera, vamos parar aqui, segue com a família, como isso tem que acontecer, qual foi o resultado do que você estudou, a aplicabilidade, por que a decisão? Eu ia falar, o cuidado paliativo é uma área que não tem como a gente desvencilhar da oncologia. Porque o paciente. E eu falei, até o cuidado paliativo é uma especialidade relativamente nova no Brasil, porque não tinha tantos profissionais. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem vários profissionais que já estão no mercado, ajudando a gente bastante. Mas o cuidado paliativo é cuidar do paciente, é uma proteção. O palio lá é um manto de proteção que o cavalheiro usava lá na Idade Média. Então, daí que vem a palavra paliativo. E esse cuidado, ele vem desde o início do tratamento. O paciente ainda tem uma doença inicial, não espalhou. É cuidar. Esse cuidado, ele é contínuo. O paciente com a doença inicial, com a doença mais avançada, em tratamento. O cuidado paliativo começa quando você acompanha esse paciente no consultório. Agora, dependendo da complexidade, você vai colocar ele mais cedo numa equipe também conjunta. Então, que a gente faz o cuidado paliativo de ajudar esse paciente, de controlar a dor, controlar os sintomas, apoiar ele. E hoje em dia a gente tem mais especialistas que somam a isso. Tem um paliativista, que é um médico especializado em paliação, que ele também faz esse trabalho bem focado, bem determinado junto com o paciente, que tem associado também psicólogo, enfermeiro, nutricionista, muitas vezes terapeuta ocupacional. Então, tem uma equipe multidisciplinar que agrega valor a esse paciente de uma forma que ele tem mais uma válvula de conversar outros assuntos, né? Que eu falo, na consulta médica é sempre uma consulta muito técnica. Mas a gente tenta humanizar, e a gente humaniza isso bastante na nossa prática, a gente conversa outras coisas, deixa um ambiente leve para o paciente, mas o paciente muitas vezes fica reprimido de conversar problemas familiares, problemas pessoais, que às vezes a gente não consegue chegar. E ele fica menos à vontade. Então, muitas vezes, quando ele está nesse outro colega, ele começa a soltar aquela dinâmica familiar difícil, aqueles problemas que ele tem da parte pessoal, que também faz parte da melhor condição de tratar o paciente oncológico. O paciente não é só aquela doença. O paciente não é só quimioterapia. O paciente é um ser complexo. Então, você tem que tratar de todas as formas isso aí. Então, a paliação, o cuidado paliativo, está em melhorar esse suporte emocional para o paciente. Que, consequentemente, vai manter a imunidade melhor e vai ter melhores resultados. O paciente vai estar mais disposto, vai alimentar melhor, vai estar observando essa questão da alimentação, do cuidado. A família vai ter, nessa questão dos cuidados paliativos, é a hora de a gente conversar com o paciente de outras coisas também. Então, a gente consegue conversar com o paciente ou com os familiares, quando tem um momento de terminalidade, discutir coisas mais delicadas, como morte,
que é um assunto muito delicado, as famílias evitam conversar sobre isso, o paciente mais ainda. Então a gente tem que saber o que o paciente quer ouvir, se ele está preparado, se ele não quer ouvir, como respeitar isso. E daí conversar com a família sobre quando ele morrer, o que vai acontecer, avaliação funerária, que tem que ter isso aí, que a vida continua. Fala assim, o paciente morreu, os problemas todos vão vir na sequência. Então, funerária, banco, inventário, tudo vai acontecer, ele não vai respeitar seu luto. Então, você tem que se programar antes. Então, a gente conversa da questão de inventário, de advogado. Se ele tem acesso, a gente pede para ele fazer isso antes, porque é o momento de resolver várias coisas que são muito tristes, muito difíceis, mas que a pessoa só se depara depois que acontece num momento de muito sofrimento. E não vai ser o negacionismo que vai fazer com que aquela pessoa viva, né? Exatamente. A gente não pode... Eu sempre falo com o paciente que a gente, como oncologista, a gente não perde a esperança, né? Porque eu falo, o oncologista tem que acreditar, junto com o paciente. A gente não pode abaixar a bandeira, a gente tem que assumir junto com o paciente, mas a gente tem que saber da realidade. Fala, a realidade ela é inexorável, você não consegue mexer nela. Então você tem que saber o que pode acontecer, o risco e a raridade de ter uma evolução fora da realidade. É muito raro o paciente paliativo, morredor lá, muito delicado, muito frágil, muito sofrido, acamado, do outro dia sair andando. Né? Isso é um milagre que a gente deseja todos os dias, mas isso não acontece estatisticamente. Então, o paciente, nem tanto, mas o familiar, ele tem que saber disso e a gente, como oncologista, sabe disso. Então, é importante que o paciente tenha uma tranquilidade, uma leveza. Acho que você tem que colocar as verdades e a realidade de uma forma que o paciente aceite, que não machuque o paciente com ela, porque é uma realidade dura. Mas a família tem que estar preparada com segurança, com informação técnica. Que não é loteria. Não é loteria, é uma estatística, é uma... E foi como você falou, né? Tem todo um protocolo, eu não vou tirar da minha cabeça, não é eu que decido, não existe o... Muito provavelmente isso deve ser com relação à evolução, a estágios, para esse estágio vai acontecer isso. A gente tem protocolos, a gente tem grupos de estudo, então nas clínicas hoje em dia a gente tem discussões de casos mais complexos, que a gente vai discutir com outros especialistas qual a melhor opção de tratamento. Então, a informação hoje em dia é muito precisa. Né? E a gente tem cada vez mais tecnologias para melhorar a informação, mais dados, mais estudos. Tudo isso melhora muito a condução dos pacientes oncológicos. Falando em tecnologia, você trouxe que houveram avanços, né? Fato, mas tem que fazer sempre rádio, químio, o que vem antes, ou tira logo? Onde é que existe uma ordem cronológica de ação mediante a uma descoberta prévia? Olha, o que a gente coloca no paciente oncológico? A gente tem uma ideia inicial que o paciente vai operar, vai fazer quimioterapia, talvez faça radioterapia e acompanhar. Essa é a grande maioria das evoluções dos pacientes oncológicos. Mas a gente sabe que a doença é muito ampla, muito variada, e dependendo do estadio, ou seja, se a doença é inicial, pequenininha, está localizada, ou se a doença já está maior, tem algumas doenças em volta, que a gente chama os linfonodos, estão próximos ali, tem doença localizada, localmente avançada, que a gente fala, ou se a doença já espalhou, vão ser etapas diferentes de programação de tratamento. Ou seja, uma doença inicial, e vai depender de que tumor, da região que é. Um câncer de mama, você tem indicação de radiar. Um câncer de estômago, já não tem mais, já teve indicação de radiar. O câncer de intestino, se não for no reto, não irradia. Se for no intestino grosso, não irradia. Então, cada área é diferente. Então, você tem que saber que doença que é, que órgão que está cometido, qual o estadio dela. Então, assim, tem doenças que a doença é muito pequenininha, muito inicial, você vai operar e às vezes acabou o tratamento. Você vai só acompanhar com um oncologista a cada 3 meses, a cada 6 meses, por um período de 5 a 10 anos, para evitar, para monitorar se a doença vai voltar ou não. Então, muitas vezes o paciente opera e não precisa fazer nada. Então, o melhor cenário é pegar no início. É descobrir precocemente descobrir. E para que serve a rádio e para que serve a químio? Aí que a gente vai colocar. A doença é mais avançada, tinha mais comprometimento, tinha mais linfonodos, é uma doença mais agressiva. A maioria dos cânceres, né, mama, intestino, estômago, cabeça e pescoço, você vai operar e depois você vai ver que a doença é um pouco maior, você vai fazer uma quimioterapia para evitar que aquelas células do câncer que você não viu, que estão espalhadas pelo corpo, aquela quimioterapia vai atuar nessas células para eliminar o máximo delas para que a doença diminua a chance de voltar. Aí, alguns casos, dependendo, pescoço, mama, que é a doença que tirou uma parte da mama só, tinha linfonodos comprometidos,
Às vezes você vai ter que complementar com radioterapia para evitar que essa doença volte. Então, daí a gente vê a complexidade de especialistas envolvidos. Outros casos, às vezes tem uma doença muito grande que para operar é difícil, mas ela não espalhou ainda. É uma outra situação. Então, a doença é muito grande, para operar seria muito complicado, então você vai diminuir essa lesão. Como que você faz? Traz uma quimioterapia antes, para diminuir essa lesão, e ao mesmo tempo você vê se vai avaliar a resposta, se teve resposta ao tratamento. Diminuindo, você vai operar. Aí depois você vai avaliar se vai fazer rádio ou não, dependendo do tipo de tumor. Então a gente tem mais essa forma, que a gente chama de neoadjuvância, que é um tratamento antes do tratamento principal, que seria a cirurgia. É meio que fosse uma contenção é tipo uma... prévia, porque você não sabe o que vai vir lá na hora. Exatamente, é como se fosse isso, uma forma de você atacar antes para já diminuir, para ficar mais fácil de tirar, né? E a quarta opção aí, que é a mais drástica, né, é a questão do paciente que a doença espalhou. Então, quando a doença espalhou, a chance de você operar, que não adianta você operar o tumor inicial e ter doença em outros lugares. Você não consegue, você tem que tirar toda a doença a princípio para ela ter uma eficácia como cura, que é o objetivo da gente. Então, quando a doença espalhou, a proposta é uma quimioterapia paliativa, ou seja, uma quimioterapia para controlar essa doença. A gente, até pouco tempo atrás, como eu falava, antigamente a gente tinha quimioterapias que só controlava, diminuía a velocidade de progressão, era muito difícil desaparecer a doença. Hoje em dia, com os tratamentos mais modernos, com a terapia-alvo, que avalia mutações moleculares, a imunoterapia, que é uma medicação que você estimula o próprio sistema imune a atuar contra o câncer, né? Então, a própria pessoa produz células e anticorpos que vai atuar contra o câncer da pessoa e é mais eficiente que qualquer outra quimioterapia em alguns casos, não é para todos os pacientes. Então, a imunoterapia é um tratamento muito eficiente, que tem tido respostas muito boas hoje em dia. Novos medicamentos estão sendo estudados, então tem várias medicações, vários novos avanços que estão melhorando. E o paciente com a doença metastática, que a gente sabe que não tem como operar mais, ele pode ter um controle muito bom com tratamentos quimioterápicos, que pode ser venosos, pode ser orais, para que essa doença diminua ou que controle os sintomas, que ele viva mais e melhor, mesmo com uma doença que não é curável. Então, quando se fala deu metástase, não cura mais. Quando deu metástase, é um fator que a chance de cura é menor. Okay. A gente tem hoje em dia situações metastáticas que a gente consegue controlar por muito tempo e tem alguns casos que até curam, mas não é a estatística mais segura, né? Então, a doença metastática é uma doença mais difícil. Tem alguns casos de câncer de intestino que você tem uma metástase localizada no pulmão ou no fígado, você consegue operar e a doença não voltar mais, você cura, mesmo ela estando espalhada. Então, cada caso é sempre um caso diferente. A gente não consegue definir um prognóstico do paciente de forma câncer disso, né? A gente sabe que tem doenças mais agressivas, o câncer de pâncreas é uma doença das mais agressivas que a gente tem na lida do paciente oncológico, do médico oncologista, né? A doença agressiva, o diagnóstico é sempre tardio, você poucas vezes pega no início, mesmo quando você pega no início, é uma doença de muita chance de voltar. Então, é uma doença com prognóstico, assim, em 5 anos, menos de 5% estão vivos dos pacientes. Então, é uma doença muito agressiva. Então, de 100 pacientes, 5 estão vivos depois de 5 anos. É uma estatística muito grave, né? Mas, assim, mesmo assim, a gente tem pacientes que têm uma resposta excepcional, que estão bem, estão vivos, mas a grande maioria evolui mal. Então, a gente tem que ter essa ciência quando a gente fala de câncer. Eu não tenho família, né, em Brasília, tem a família que a gente escolhe, né? Minha mãe é do Acre, meu pai é do Rio Grande do Sul, então nunca convivi com muitos tios, com muita família. Mas convivi, né, com 3 pessoas quando eu ouvi falar em câncer. Uma de mama que morreu, a Valdete, e foi muito interessante para mim o que eu aprendi ainda ali, eu acho que eu tinha uns 12 anos, com aquela história. Porque eu me lembro que eu falava assim, eu e ela, inclusive, essa é uma crença minha nuclear, assim, eu sei que eu não vou morrer de câncer, tenho certeza. Porque, não que eu possa não ter, ou seja o que for, mas eu não vou morrer, mas eu não vou ter, porque eu ouvia todo mundo falar assim, ela sofreu tanto, ela não falava, ela tinha uma questão, né, do relacionamento, e a gente pequeno vai ouvindo ali. Aí eu vou falar tudo. E é verdade, eu não guardo nada. Se eu quero falar, discutir, então começa com aquela ideia, né? Aí depois, uma jovem que teve câncer, menina tinha passado no concurso do bombeiro, linda, doutor, em pouquíssimo tempo, uma evolução, e a Denise entrou para aquele hospital e não saiu mais, e muito jovem. E aí minha mãe, as pessoas falaram, de pâncreas não tem cura. É pâncreas, já era, esquece, e lutaram, e assim foi. E uma tia que, com essa eu convivi, porque ela sempre vinha a Brasília,
e ela, né, veio a óbito. Eu não falo infelizmente ou felizmente, né? Eu não acredito que esse julgamento é nosso, A gente não tem como mas eu julgar. conheci outra pessoa também que não teve tanta raiva, que aceitou melhor, que não ficou tão nervosa e tão revoltada com aquilo que eu vi, a fé, tudo, e o cuidado, claro, tratando e cuidando. Naquele momento eu tive uma percepção de que, se dependendo de como você recebe e entende o câncer, talvez ele vai ter uma história aí também para te contar. Não, com certeza. Assim, a vivência do paciente com câncer, ela é difícil, porque é uma doença que eu falo, o câncer é a doença que você tem a certeza que você é mortal. Que até então a gente vive e gripa, e tem uma tosse, e é uma coisa que vai passar, não tem problema. O câncer não. O diagnóstico, por mais inicial que seja, é o momento de desespero do paciente. Ele sente que vai morrer, o que vai fazer com a família, o que ele vai fazer com os outros, como é que vai ser as coisas, então é um momento de muito desespero. E eu falo, quando a gente tem uma situação com menos recursos, provavelmente a sua irmã, a sua tia, quando você tinha 12 anos, o tratamento na época era Outra muito coisa, difícil. em Então, contrapartida, eu conheci, graças a Deus, a Flávia. Ela e o marido detectaram muito rápido, fizeram e está e a bem, vida viajando. nem lembra que tem câncer, que teve, né? Falo que não tem como não lembrar, porque eu falo, é sempre um trauma. A pessoa que teve um câncer sempre vai fazer exame e já fica angustiado, mesmo que a doença não esteja lá mais. Mas a forma de lidar melhora muito do paciente quando ele tem mais informação, tem mais acesso à medicação, tem religiosidade. A gente sempre coloca que a religiosidade é muito importante para o paciente oncológico. Se você me permite, só um adendo. Não é nem a religiosidade, porque eu acho que a religiosidade ela atrapalha. É aquela hora que fala É a assim, fé. é a fé. É a fé. Então, quando a gente fala de religião, é questão da fé. Sim, A pessoa que tem uma mentalização, uma energia oração. voltada, que tem aquela dedicação a um Sim, ser maior, sim. né? Ele tem mais fé, ele tem mais disposição, ele tem mais garra. Acredito. É uma forma que a gente coloca que é válido para o paciente. A gente sempre orienta isso, o paciente que tem acesso, respeita, porque é uma forma de proteção ainda emocional para esse paciente, é uma ferramenta muito útil. Então, quando a gente coloca a questão do paciente oncológico, a gente vê que tem todas essas nuances que a gente tem que enfrentar de forma bem... E saindo da fé, os que realmente são mais agressivos, além do pâncreas, tem mais algum, e os que hoje você fala assim, olha, a maioria deles... Olha, o câncer de pâncreas descoberto. é um bem evidente de doença agressiva, que é uma doença também muito indiferenciada, tem poucos medicamentos novos que têm eficácia no câncer de pâncreas. A imunoterapia teve câncer de mama, de pulmão, de intestino, de estômago, de melanoma, assim, ovário, colo de útero. Praticamente todos os órgãos a imunoterapia teve um benefício. Alguns mais, outros menos, mas todos eles tiveram benefício. O pâncreas não entrou nesse grupo. Terapia-alvo. Não tem uma molécula específica do câncer de pâncreas que ela tem uma função chave fechadura. A gente vai lá, faz a medicação naquilo lá e a doença controla. Não teve ainda. Então, é uma doença que está sendo muito estudada, é uma preocupação, é uma doença relativamente prevalente. E a gente está estudando isso, mas é uma doença que tem poucas opções. O melhor tratamento para o câncer de pâncreas é a cirurgia quando é pega no início. Então, essa que é Então, a prevenção vai ser sempre... A prevenção é o mantra da oncologia. Eu falo, a gente como oncologista... Não é nem a prevenção, né, doutor? Eu quero até te perguntar prevenção sobre e isso. diagnóstico precoce. São duas coisas que o oncologista é chato. Ele sempre vai falar disso várias vezes em todos os lugares. Porque a primeira coisa é a prevenção. O que é prevenção? Evitar que tenha doença. Porque prevenir é não ter a doença. Como? Como que você vai evitar? Hoje em dia, a forma mais eficiente de prevenir a doença é evitar a obesidade. Primeira coisa, evitar o tabagismo. O cigarro causa 90% dos casos de câncer no mundo. Então, a gente vê que o cigarro é um veneno, é uma forma de você desenvolver câncer fumando. Então, aumenta muito a chance fumando de ter um câncer. As outras formas de evitar o câncer, além do tabagismo, vai ser evitar a obesidade, fazer atividade física, cada vez mais a musculação, a atividade física regular, pelo menos 5 vezes a semana, meia hora por dia, com exercício que ganhe massa muscular, que o ganho de massa muscular, que mostra que libera alguns hormônios que diminui a chance da doença voltar, ela é o mais eficiente. Então, a gente coloca isso para o paciente que não tem câncer, que é uma forma de prevenção. Então, atividade física, não estar obeso, ou seja, uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, evitando carnes em excesso, evitando defumados. Os defumados, hoje em dia, é um outro assunto muito polêmico, colocado hoje em dia como se fosse tão perigoso quanto o próprio tabagismo, né? Que tem estudos nessa linha de
tão grave é os def defumados. é defumado, Defumados, embutido ou que é embutidos, toda essa classe de carnes, tipo um presunto Parma? presunto, salsicha, salame. Esse grupo de alimentos está cada vez mais Nocivo, sendo nocivo, visto como: "Ei, com alerta". aumento de risco. Então, a gente evitar esse tipo de alimento, evitar beber bastante líquido. Então, assim, Mas todos os líquidos? líquido, água. Né? Bebida alcoólica é outro fator de risco muito importante. Né? É outro fator de risco quase tão importante também quanto o cigarro. Deve ser evitado. A gente sempre coloca que a quantidade segura para o álcool não existe. Então, quem puder evitar, deve evitar 100%. Quem gosta muito, eu acho que é muito complicado a gente mexer socialmente nessa questão. Então a gente tem que respeitar. Agora o que a gente vai falar é o seguinte: evitar os excessos. Beber todo dia não dá, beber muita quantidade não dá. Então tem que ser com muita moderação. E mesmo assim, é um caminho arriscado, né? Então, esses hábitos de evitar engordar, fazer atividade física regularmente, evitar excessos. Açúcar é outro vilão aí do câncer. O pessoal fala muito que tem que cortar açúcar. Não tem nenhum estudo evidente hoje em dia que garanta essa questão de evitar açúcar, evita o câncer. Não existe isso. Então a gente coloca que é muito perigoso, até o paciente está uma doença avançada, precisa de alimento, está desnutrido, não é hora de cortar o alimento dele. É hora de você melhorar a alimentação, dar o melhor alimento que ele possa comer, mas dentro de uma realidade você não pode privar ele de alimentos. Então a gente tem que ter muito bom senso nisso aí. Mas a mensagem é prevenção. Evitar o cigarro, evitar a obesidade, fazer atividade física, evitar álcool, e aí também evitar coisas mais específicas, poluição, que é difícil hoje em dia nas cidades grandes, mas se puder evitar melhor, contato com substâncias tóxicas, benzeno que tem na gasolina, substâncias tóxicas, a gente deve evitar o excesso de contato. Então são coisas gerais que a gente tem que prevenir, né? Aí vem, falamos Diagnóstico precoce. isso, diagnóstico precoce. O que fatores, por exemplo, hereditário, que outros fatores bem sistemicamente, né, ou sistematicamente você tem falado que eu tenho que acender a lanterna? Mulher, a gente já sabe que a partir de tal idade, e câncer não é só peito, né? Não. Como é que previne outros? Que exames tem que fazer? Existe a possibilidade de exames hoje que, através de um hemograma, pode-se detectar algo, prevenir, porque teve aquele caso eu acho que foi a Angelina Jolie que conseguiu entender. Então, traz esse cenário para a gente. Então, o que a gente vai colocar nesse ponto aí? Na questão da prevenção, são isso, o que são os fatores de risco? Esses hábitos de vida, no caso, poluição, alimentação, atividade física, fatores ambientais, que seria assim, trabalho com asbesto, com substâncias químicas que vão estimular o câncer de alguma forma, e os fatores genéticos. Os fatores genéticos são em torno de 10% dos casos, não é o mais prevalente. É lógico que todo câncer é causado por uma mutação, né? Então a mutação genética é a causa do câncer. Agora, o fator hereditário do câncer, que a mãe teve, o pai teve, a filha vai ter. Esse genético hereditário é em torno só de 10% dos casos, graças a Deus. Não é tão prevalente assim. É lógico que todo paciente tem uma mutação, mas a mutação foi da pessoa. Por algum motivo, o organismo da gente está trocando célula o tempo todo. Células morrendo, células crescendo, células nascendo. Uma hora sai uma errada. O nosso organismo, quando pega uma célula errada, ele vai lá e elimina aquela célula, um mecanismo de defesa do nosso corpo. O problema é que quando a gente tem muita exposição a fatores tóxicos, vai ter mais células defeituosas surgindo e pode ser uma hora que uma célula de defesa não consiga eliminar aquela célula começa a crescer e aí desenvolve o câncer. Então isso é uma mutação genética ambiental, é aquela questão do ambiente que vai causar alimentação, alguma coisa do tipo. E a genética, quando é o caso da Angelina Jolie. A Angelina Jolie tem uma mutação de BRCA, que é um gene que tem em todas as pessoas e ela tem essa mutação. Ela descobriu como. A mãe dela morreu jovem, com menos de 40 anos, a tia dela morreu com 30 e poucos anos. Então ela tinha uma história familiar muito evidente. Essa é a doença de fator hereditário que a gente fala que é só 10% dos casos. Então é uma mutação que a família tem uma história de câncer muito importante. E nesses casos que tem muitas histórias de câncer na família, deve ser avaliada a questão genética. O geneticista vai ajudar nesse acompanhamento. E no caso da Angelina Jolie, que ela teve essa mutação, foi feito um tratamento baseado na mutação genética que ela tinha. O que ela fez? Ela fez a retirada do útero, das trompas de ovário, e teve também a retirada das glândulas mamárias para evitar câncer nesses locais que eram os mais comuns. Então a gente sabe que é uma doença
tirar os ovários também é um quadro que você consegue evitar a doença com um tratamento baseado no seu risco genético. E isso é o avanço da genética que está caminhando para isso. Alguns cânceres, algumas mutações genéticas, você vai fazer um acompanhamento específico para evitar que a pessoa tenha câncer. Então, são casos diferentes. E qual é a frequência? Eu busco quem? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou avaliar? Então, A quando a gente partir de coloca... que idade? Porque não falamos de um ponto, né? O índice de câncer em pessoas com menos de 50 anos, em jovens, tem aumentado muito. Muito, A gente tem estudos que abaixo de 50 anos tem aumentado em torno de 70%, são números muito altos, né, que a gente fica realmente impressionado com o grau de agressividade. O que justifica isso? É um mistério que a gente, como oncologista, tem enfrentado muito. A gente vê pacientes cada vez mais jovens com a doença avançada, com câncer de mama, de ovário, de pulmão, de pele. E por que está acontecendo tanto isso? Uma das causas disso aí são as mudanças de hábitos, né? Então, a alimentação com cada vez mais substâncias tóxicas, o ambiente com poluição, contato com plásticos, a sedentariedade, as pessoas não fazem atividade física, a obesidade é outro fator complicador para essa população, substâncias químicas que estão se expondo muito, o vapor, né, que é esse pendrive que as pessoas fumam, estão se expondo cada vez mais precocemente, o cigarro, muitas vezes também, paciente jovem está usando. Então, muitas coisas dos hábitos de vida mudaram muito, né? Tem estudos até com ciclo circadiano, exposição a telas, que tem estudos que mostram que a exposição a tanta luz que a gente usa na tela, dormir mal, essa mudança do ritmo de vida das pessoas pode estar alterando algumas produções de alguns hormônios que podem fazer alguma causa de estímulo de câncer. Então, assim, tem várias teorias. A que a gente tem mais segurança em dizer em relação à alimentação, obesidade, tabagismo, que são e essa poluição, essa mudança do ambiente que a gente tem vivido, mas é um problema que a gente tem que enfrentar com o diagnóstico precoce novamente, né? Com a prevenção e agora o diagnóstico precoce. Como é que a gente faz o diagnóstico precoce? Que é o que você perguntou, quando que a gente começa? Vai depender de cada tipo de doença e cada doença. Né? O câncer de mama, a partir dos 40 anos de idade, fazer uma mamografia na mulher que não teve história de câncer de mama. Na ginecologia, a mulher, desde de sempre. Sempre acompanhar o ginecologista. Eu falo, essa é uma vantagem até de ser mulher. Mas não é num Papa Nicolau que alguém vai ver isso. O Papa Nicolau diagnostica muito precocemente. Esse é um dos exames mais importantes para diminuir a incidência de câncer. Um dos problemas do Brasil é ter pouco índice de Papa Nicolau. Ah, não... Pouco, doutor? Faz pouco... O que é um fator marcador de pobreza mundial? Câncer de colo de útero. Por quê? O câncer de colo de útero acontece só em países pobres. Por quê? Porque não tem acesso ao ginecologista para fazer um exame preventivo, ou um enfermeiro que seja, para fazer a coleta do Papa Nicolau e avaliar se tem células malignas. Ali naquele exame simples, barato, acessível, tecnicamente pouco complicado, você faz um grande diagnóstico de câncer e evita o câncer de forma muito eficaz nessa população. Mas a cultura ali já diagnosticaria quando ela pega, quando o Papa Nicolau colhe aquelas células, o patologista vai ver se tem células malignas ali, ali você consegue definir se a doença, se tem câncer ou não, aí você vai fazer um tratamento no útero, que chama conização, tirar aquela lesão que está lá, ou até tirar o útero para evitar que a doença... Nossa, na minha cabeça seria uma ultrassonografia, uma imagem, não é... O melhor exame para colo de útero é o preventivo, né? Então, assim, o melhor acesso esse exame é fazer o diagnóstico precoce, né? O que a gente tem no câncer de colo de útero como uma maneira de prevenção muito eficaz é o que a gente tem hoje, a vacina contra o HPV. O HPV é a principal causa de câncer de colo de útero e hoje em dia o Ministério da Saúde já fornece a vacina contra HPV para meninas a partir de 9 anos de idade, que é importantíssimo para diminuir a exposição, a criança, antes de entrar na vida sexual, ou depois que entra, se tiver exposição a esse HPV, esse tipo de vírus, é um grupo de vírus que são os mais agressivos, que mais causam câncer. Então, você diminui muito a incidência de câncer nessa população. Então, a gente bate na tecla da prevenção com a vacina, nesse caso, que é muito eficiente, é segura e cada vez mais tem aumentado a indicação para só mulheres, agora meninos também. Até 45 anos de idade pode ser feita essa prevenção com segurança. Depois de 45 tem que ser uma indicação médica para fazer essa prevenção. Então, a vacinação contra o HPV ela é super eficiente contra o câncer de colo de útero e contra o câncer de canal anal, de ânus, né, até de cabeça e pescoço, que o HPV é uma doença que pode ser feita também na via oral. Então, assim, é uma prevenção muito eficaz. Ela é cara ainda no Brasil, mas assim, já tem acesso ao SUS
Então, é uma coisa muito importante. E é um exame simples para colo de útero. Então, cada doença vai ter um diagnóstico, um momento diferente de fazer um diagnóstico precoce. De próstata, vai fazer o toque, o exame de PSA a partir dos 45 anos de idade, ou dos 40, dependendo do caso do paciente. Intestino, hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande de câncer de intestino. Então, a partir dos 45 anos de idade, a Sociedade de Oncologia, a Sociedade de Coloproctologia já recomenda uma colonoscopia preventiva, que é a chance de você pegar uma doença que ainda é um pólipozinho, uma doença pequena, que ali essa doença, esse pólipo, ele pode demorar de 5 a 10 anos para se desenvolver num câncer. Então, nesse espaço de 5 anos, você consegue pegar uma doença que ainda está no meio do caminho. Então, você tirando esse pólipo ali, você evita um câncer que ia ser daqui a 5 anos muito agressivo. Então, vai ter isso aí, vai ter o paciente tabagista, por câncer de pulmão. Você vai indicar uma tomografia de baixa dosagem, daquele paciente que fuma mais de um maço por mais de 20 anos, ou 2 maços por mais de 10 anos. Então, quem fuma muito tem que procurar o pneumologista para fazer uma avaliação. Fazer uma tomografia de controle, avaliar se tem esse risco maior de ter câncer. Né? Então, é uma forma de prevenção. De diagnóstico precoce, no caso. Né? Então, cada tipo de doença, e outro diagnóstico precoce, a gente fala de forma geral, para todos que falam, ovário é difícil você fazer um diagnóstico precoce, pâncreas é difícil fazer um diagnóstico, são órgãos que não dão sintomas. Né? Então, o que a gente sempre coloca, assim, a melhor prevenção é o paciente valorizar os sintomas. Ou seja, teve alguma coisa, não está melhorando, a gente sempre fala, está começando a emagrecer sem motivo, está indisposto, fraco sem motivo, não está melhorando, tem um carocinho ali que incomoda, parece que não sai, uma manchinha na pele que está mudando o padrão, está crescendo, está diminuindo, está sangrando, tem uma ferida que não cicatriza. Ou seja, a gente tem que se conhecer bem o nosso próprio corpo e o que a gente vive de diferente, daí procurar o médico para falar, doutor, isso aqui não está desaparecendo. E eu falo muitas vezes que o paciente é o principal responsável no seguinte aspecto. Às vezes vai no médico, o médico não valoriza, mas se está te incomodando, vai em outro. Porque a gente tem vários diagnósticos de câncer que a pessoa descobriu no terceiro médico. Por quê? O primeiro não valorizou, o segundo não valorizou, e se o paciente não tivesse valorizado, ele não ia descobrir. Então, quem descobre é quem insiste. A gente pede que o paciente tenha esse cuidado, esse autocuidado, esse senso de preservação, né? Então é uma forma de diagnóstico precoce, já não é prevenção, você já tem a doença, então você faz a prevenção. E outros 2 fatores importantes, é no idoso, que a família tem que estar próxima, né, desse idoso, que muitas vezes diminui esse autocuidado, então não é raro a gente encontrar pacientes, mulheres com câncer de mama, que na hora que a gente descobre, a filha que foi no banheiro da mãe, vê ela tomar banho, na hora que vê, tem uma bola no peito e era um caroço avançado. Então, por mais, independente do nível social, né? A gente pensa que isso acontece na população mais carente, mas a gente tem muita gente de bairros nobres que a mãe não mostra nada e por acaso a filha vai entrar no banheiro e ver esse negócio. Então, são coisas impressionantes. E o outro problema, que é um problema mundial, é o homem, né? Que o homem, ele não tem um hábito de ir no médico, ele evita ir no médico, ele não tem, que eu falo, a mulher, desde a primeira menstruação, ela vai no ginecologista regularmente. Então, ou seja, o médico é uma especialidade, é um profissional que a mulher não tem resistência. Agora, o homem tem uma barreira gigantesca contra o médico. O homem mais velho é mais difícil ainda. Então, assim, é um cuidado da família, estar próximo, monitorar. Fala, quem faz diagnóstico de paciente homem é a esposa, que ela que, isso aqui não tá bom, vai lá. Né? Então, é muito importante essa preocupação que o homem tem que se preocupar, se autocuidar. Acho que é essencial isso, mas as mulheres acabam que têm um papel muito importante nisso aí também. Né? Então, mais uma forma de quando se prevenir, quando fazer o diagnóstico precoce, é se autoconhecer. Sensacional. E é muito assunto, né, doutor? Você vai ter que voltar, com certeza. Eu tive um apendicite grau 4. Eu fiz uma apendicite grau 4, né? Agora te ouvindo, porque eu acho que, diante de tudo que você falou, a gente promove e acelera um câncer. Se a gente não se cuidar, a gente promove. E eu não tinha não é nem o autoconhecimento, eu sempre tive muita raiva desse negócio de cólica e tinha que trabalhar muito, sou muito forte. Eu sempre fui a criança muito forte que o pai, porque você querendo carinho, ele passa o metiolate, você não doeu. Essa é minha garota. Então, o não doeu, eu sou realmente, eu tenho uma resistência à dor, tanto que aquela dor descomunal que é um apendicite,
ela evoluiu e eu trabalhando, Não é cólica, nada, porque vou eu não segurar. queria saber de falar que eu tô com cólica. Vou parar de trabalhar Esse porque eu tô atraso de com vida. cólica? Como assim? Poxa, doutor, e foram 2 vezes, teve que tirar o intestino todo, deu infecção, pra você ver o nível que estava e o corte Foi que, muito maior. pô, do umbigo, né? E graças a Deus eu tenho, porque senão nem aqui estaria, né? Não foi também não é Mas um é o que você problema. falou, é a questão do Do autocuidado, autoconhecimento. né? Você tem uma dor e você não valoriza, por isso eu falo, quem tem que valorizar é o paciente, que eu falo, muitas vezes o médico falha, né? Porque infelizmente é humano e tem médicos e médicos. Então assim, eu falo, eu sempre falo na oncologia, na medicina, um paciente se dá o trabalho de ir no pronto-socorro, você tem que ouvir. Porque o cara sair de casa, se for no serviço público, pegar um ônibus ou no serviço Ficar privado, vai se deslocar para o hospital que está cheio de gente, não tem previsão. Assim, ele tem algum problema. Você tem que valorizar aquilo nem que lá. seja psicológico. Nem que seja psicológico, mas ele tem alguma situação séria. Sim. Porque se deslocar para o hospital é um É um desafio. rolê, É um assim, desafio. sensacional, é isso mesmo. O autoconhecimento está em tudo, né, doutor? Exatamente. E ok, aí, diante disso, para a gente Fechar a talvez ideia. condensar, vai ter que voltar mesmo, né? Nós promovemos, de uma forma ou de outra, se você for compreendendo, porque assim, parece que enquanto não acontece algo, a gente pensa que é para sempre, a gente ouve que o cigarro, ou aí começa, isso é frescura, então daqui a pouco tudo dá câncer. É real, né, doutor? Traz uma reflexão nesse sentido, enquanto. Porque a gente percebe que você pratica atividade física, há uma congruência do que você falou com. Imagino que as práticas, você, como oncologista que vivencia aquilo ali, a sua prática, a sua vivência, a sua saúde, o que você diria? Eu acredito que muito já trouxe isso, mas especificamente nos tabus que você acredita que as pessoas acabam ainda doentes por ignorância. O que a gente coloca nessa reflexão aí do câncer, né? Tem muitos tabus, né? Eu falo, a gente tem que começar a ter mais informação. Eu acho que o mais informação é sempre importante. A gente vê claramente da década de 90 que a pessoa não falava a palavra e hoje a gente vê na televisão. E o que a gente vê claramente que hoje em dia as pessoas estão vivendo apesar do câncer, muita pessoa curada, pessoa que operou, que fez quimioterapia, está bem, está vivendo bem. Então isso é uma coisa que melhora muito a dinâmica do enfrentamento ao câncer. Então, a minha mensagem, que acho que é a mais importante para a sociedade, é conhecimento. É saber que existem as doenças, é saber que existe prevenção, é saber que existe o diagnóstico precoce. Quando o paciente ele tem acesso a um diagnóstico precoce, ele tem outra vida. Por isso que a gente faz tanta campanha de agosto branco para câncer de pulmão, setembro verde para câncer de intestino, outubro rosa para mama, novembro azul para próstata. Por quê? Há o conhecimento da população em fazer exames precocemente, antes da doença estar avançada, você faz diagnóstico muito precoce. Você muda a vida dessas pessoas. Então, daí a importância do conhecimento do exame, da doença que existe aí. E quando a gente tem o conhecimento, a gente vai ter o conhecimento da prevenção, que é atividade física, alimentação, é não fumar, é não fumar, é não fumar. A gente insiste nisso irritantemente, porque o câncer, 90% dos casos de câncer tem relação com o tabagismo. E a outra coisa é saber que existem tratamentos eficientes, que existem novas formas de tratamento, que são menos tóxicos, mais eficientes, que existe qualidade de vida apesar do câncer. Então a ideia informação é o mais importante para o paciente oncológico. Olha, eu saí dessa, e se eu sair, eu espero que você também, além de sair dessa entrevista com uma consciência muito maior, porque eu tive várias informações aqui que eu nem imaginava, e é a simples, né, que você vai ali modificando e que você encaminhe esse conteúdo. É tão importante contagiar as pessoas ao invés de contaminar, então vamos contagiar com saúde. Façam isso, eu sei que é um assunto desafiador, mas olha quantas possibilidades, olha o quanto o básico bem feito não tem a ver com dinheiro, você pode estar aí muito bem, né? E diminuindo, reduzindo possibilidades. Doutor, obrigada de coração, eu gostei demais Obrigado. mesmo, viu? Prazer estar Sensacional, aqui, à disposição igualmente. sempre. Obrigada. E, como sempre, vamos deixar aqui na descrição todas as informações, onde encontrar o doutor, as questões e sigam, busquem conhecimento. E até o próximo Consultório Aberto.